Sim, né? Esses são alguns, né? Alguns dos transtornos, Sim, né? sim. Porque tem muito mais, né? Mas o TEA é o transtorno do espectro autista. Sim. Né? Então, ele tem... Vou colocar bem, de uma forma bem... Acho que é assim, é mais fácil de entender. Você tem o cérebro ele é perfeito, né? Você Sim, tem lá o cérebro perfeito, então imagina que ele é um quebra-cabeça. Aí, de repente, se montou todo aquele quebra-cabeça tá certinho, aí chega na última pecinha, uma pecinha veio faltando. Eita. Né? Nessa pecinha que veio faltando, ela fazia conexão com uma outra partezinha do quebra-cabeça, com uma outra. Vamos supor que é a peça do meio. Sim. Esse aí tem uma série... O cérebro, ele é plástico. Ele vai tentar se moldar para ficar funcional. Mas, nessa tentativa, eu vou ter um cérebro um pouco mais desorganizado. Sim. Então, o que eu posso fazer? Às vezes eu posso pegar uma pecinha, colocar ali e tudo bem. E ele vai ficar funcional e vai parecer que o quebra-cabeça está completo, né? Tá perfeito, sim. Vou pintar. Mas alguns eu preciso, sei lá, desamassar, fazer, enfim. O cérebro é isso. Então, quando você já tem alguma desorganização, é difícil ter uma parte só, né? Porque essa ligação vai com outra. Sim. Então, você tem ali um cérebro que ele é atípico. Aí a gente chama de atípico, ou seja, ele não é típico. E aí, por exemplo, o TEA, né? O autismo. Então, o autismo, ele é um transtorno de desenvolvimento. Então, ele tem uma carga genética muito grande. Então, é difícil uma pessoa ela nascer com autismo, né? E não ter um dos pais, ou às vezes os dois pais, ou na família que seja também, né? Que não tenha o mesmo diagnóstico, sim. Né? Que não tenha a mesma condição. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Às vezes, por exemplo, já conheci vários casos que teve alguma questão na gravidez, né? Então, a mãe teve uma rubéola, por exemplo, ou teve uma outra infecção, enquanto estava ali gerindo a criança, no processo de gestação. Aconteceu. Às vezes, o uso de substâncias também tóxicas pode acontecer também. Mas, geralmente, você tem aí um fator genético na família. E aí, como você vê, né? Qual é essa condição? Essa condição é uma pessoa que tem interesse restrito, então aquele hiperfoco, né, que a gente fala, né? Interesse restrito, ela tem dificuldade de interação, né? Até pode ser na questão da fala, né? Ou pode ser até na questão da não querer o contato social. Então, assim, ela tem uma dificuldade de interagir e ela tem comportamentos repetitivos. Então, são sintomas bem marcantes, né? E eles precisam estar ali até para você ter um diagnóstico. Que tipo de comportamento repetitivo? Fazer sons? Pode ser, isso a gente chama de estereotipia, mas pode ser. Então, por exemplo, você faz uns sonzinhos, ou às vezes a gente chama, né? Parece que é um tique. Não, e não é algo que deixa a pessoa até mais confortável, dá um prazer fazer isso. É uma forma de se autorregular. Então, de fazer às vezes flapping, né? Faz assim com as mãozinhas, a gente chama de flapping. Se balança. Ou pode ser na ecolalia, às vezes falando alguma coisa, escuta uma fala de um personagem, fica repetindo aquilo, por exemplo. Sim. Ou alguns sons. Então, são assim, esses movimentos repetitivos. O que as pessoas também... É interessante você perguntar isso, né? Porque quando, por exemplo, eu estou falando com a família, discutindo, né? Talvez essa possibilidade e tal. Sim. E perguntar da família, né? Tem alguém, né? Com autismo? E a pessoa fala assim... Não tem ninguém na família, não. Como é que é o pai? Né? Como é que é... Não, o pai ele tem toque só. O pai tem toque. Né? Aí assim, né? O pai tem toque. Tem uma seletividade alimentar. Ele só faz coisas em determinados momentos. Aí você começa, né? Porque aí você tem os níveis de autismo. Então, o autismo, por exemplo, nível 1 de suporte, ele é super funcional, você nem percebe. Mulher, então,
Nem Nossa, percebe. é dificílimo você perceber. Porque ela tem, a gente chama de masking, né? Ela imita, né? Pessoas, então, comportamentos. Então, mesmo que ela não tenha aquilo natural, que ela não saiba fazer, não é algo que venha da natureza, né? Sim. Ela imita. Então, ela fala, poxa, essa pessoa faz isso quando ela tá falando com alguém. Então, eu também vou fazer. Geralmente, a menina tem isso. Quando uma mãe é muito presente, ela fica bem parecida com a mãe. Sim. Sabe? A forma de falar, até de dar risada. Enfim. Então, é isso. Né? Aí que você tá perguntando do TDAH. Isso, você não vai me falando, porque eu falo pra caramba. Não, fica à vontade. Nós temos aí 1h30 para falar ainda. Eu falo pra caramba. Então, aí tem essas características, mas ele pode vir antes do TDAH, porque as pessoas também falam muito, mas meu filho anda na ponta dos pés, né? Uhum. Não sei se você já ouviu falar, né? Que as pessoas também falam, pode ser, né? Ele pode ter autismo? Pode, mas não necessariamente. Às vezes você tem uma outra condição, você tem uma hipersensibilidade. Então, quando eu falei essa questão do cérebro, quando ele é um cérebro atípico, ele já pode vir com muitas características e não necessariamente com muitos sintomas. E não necessariamente é uma coisa, é outra. A avaliação é importante. Né? Então, eu estou falando aqui de uma forma assim, bem generalista, né? Sobre o assunto. E bem simplista também para todo mundo entender, mas o importante é realmente verificar caso a caso. O TDAH é isso, ele tem déficit de atenção, então ele tem déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, né? E aí você tem os subtipos, então você pode ter o TDAH no subtipo desatento, do subtipo hiperativo, ou ser agraciado aí com os dois. E ter um misto, a gente chama de misto. Geralmente é misto, porque a pessoa confunde a hiperatividade com ficar se mexendo toda hora e ficar pulando pra lá e pra cá. Não, às vezes a hiperatividade está aqui. No cérebro. Que você não para de pensar. Não para de pensar e fala rápido. Fala rápido, e vai, e se atropela, e começa e não termina. E, né? Ou então a pessoa procrastinação tá ali. Procrastina pra caramba, porque tudo que envolve demanda de muito tempo, muito planejamento, você vai empurrar para depois, né? Não, deixa isso para lá que eu faço depois. E a questão também da hipersensibilidade, eu tenho tanto do espectro autista que tem essa questão da hipersensibilidade ou da hipossensibilidade. Que não gosta de toque. Então, você tem as pessoas que não gostam do toque, porque o toque acaba sendo muito, sabe? Parece que é uma pressão muito grande, ela sente demais. Da agonia, não me encosta. Da agonia, não me encosta. É isso. Ou você também tem aquelas pessoas que gostam do toque mesmo, que precisam sentir aquele toque, porque eles não sentem nem dor muitas vezes. Então, você tem alguns casos de pessoas com autismo que são autolesivas, né? E elas não sentem dor, e elas fazem aquilo e que para sentir mesmo, sentir o contato, ela não tem essa sensibilidade. Mas o TDAH, a pessoa que tem TDAH também pode ter essa hipersensibilidade. Tanto que tem ótimos artistas, né? Que são muitos músicos que têm um ouvido, né?